Então, esses cantos, eles não são só cantos de trabalho, são cantos que estão no dia a dia daquelas pessoas na condição de escravidão, em situações de trabalho, mas também em situações religiosas, em situações, assim, de funerais, em festas. É uma coisa cultural, né? É que isso. abrange tudo. Então, a ideia de gravar tudo isso é fruto do seguinte: você vai ter um pesquisador dentro dessa região, um antropólogo dentro dessa região, que ele vai pegar, vai documentar tudo isso que era cantado ali. Isso vai ser trazido para Clementina de Jesus, e aí ela vai ter interesse em gravar isso, em tornar isso música, né? Tentar mostrar como que aquilo ali era no dia a dia. Fala pessoal, eu sou Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. A gente tem analisado as obras do Pazzum, da nova matriz de referência, e hoje a gente continua com uma obra musical, mas a análise é com o professor Alisson. E aí, Alisson, tudo bem? Sofia, pessoal, beleza? A gente está voltando aqui para mais um episódio, dessa vez para analisar Clementina de Jesus, Canto dos Escravos, canto 1, né? Isso aí. Isso é importante pra gente, porque a gente tá falando de... O Canto dos Escravos, ele é um álbum, né, que vai ser gravado por ela em parceria com outros músicos. Uhum. E aí ela é ali a principal intérprete ao longo de todo o álbum. Entretanto, a gente precisa entender isso, né? A gente tá falando especificamente do Canto 1. Então, assim... Até porque na matriz passada tinha o Canto 2. Justamente. Então, assim... É uma certa linha de continuidade, a abordagem pode ser parecida, mas a gente precisa entender isso, que agora a gente está falando de outra obra mesmo, né? Embora esteja dentro do mesmo álbum. Costuma dizer que quando cai um álbum musical, cara, é bom dar uma conhecida no álbum inteiro. E assim, te falar, eu diria que este aqui especificamente talvez até seja, né, mais importante do que outros, assim, que já tenham aparecido. Porque a gente está falando de verdade, há um fio condutor ao longo de tudo. A ideia é essa. Tanto é que o nome das músicas é literalmente esse: Canto 1, Canto 2, Canto 3 e assim por diante. Inclusive, lembrando aqui de cabeça, na nossa análise do ano passado com o professor de música, a gente fala sobre essa sequência exatamente. E aí, para analisar o Canto 2, a gente precisa voltar. É isso. Essa análise é necessária, esse conjunto. Faz todo sentido. Então, assim... Não que isso deveria ser uma desculpa, né? Mas, pô, cara... É um álbum, tipo assim, de meia hora. Não é um álbum grande. É um álbum, assim, carregado por uma riqueza cultural muito grande. Cara, é uma referência, assim... É uma das coisas que você vai ficando adulto, você vai ver a importância, né? É isso. Então, assim, acho que a gente olhar para esse álbum como um todo é muito relevante. Embora, beleza, nossa análise vai ser focada aqui no Canto 1, a gente precisa ter isso em mente para uma melhor compreensão da obra, sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Mas assim, especificamente sobre o Canto 1, a gente está falando literalmente daquele canto que abre todo o álbum. Então a gente está falando de um canto de entrada, que, assim, o que é a ideia, né? Por que o nome é Canto dos Escravos e por que a obra é sequenciada dessa forma? Ali nos anos 80, né, se não me engano, esse álbum é de 1982... a gente vai ter esses artistas se juntando para gravar, para documentar aquilo que era oral, que é literalmente o canto dos escravos. Legal. Então a gente está falando de músicos importantes e da região ali de Minas Gerais, que tem um passado, né, como a gente sabe, tem um passado bastante escravocrata, bastante importante dentro da história do Brasil, assim, nesse período, né, colonial e depois também do Império e tudo mais. Então, assim, a gente está falando literalmente daquilo que a gente chama de viçungos, que são os cantos dos escravos feitos em vários contextos. Então, assim, de uma maneira resumida... Não conhecia esse termo. Não conhecia. Não. Assim, tem um termo que talvez seja mais conhecido para quem curte música, assim, e tal, que é os Negro Spirituals, né? Que são os cantos dos escravos norte-americanos, ali, estadunidenses, que eles cantavam principalmente ali trabalhando nas lavouras nas plantações de algodão.
Então, é uma ideia relativamente parecida. Os viçungos são os cantos dos escravos, principalmente dessa região ali de Minas Gerais, que trabalhavam nas minas de ouro e diamante. Então, esses cantos, eles não são só cantos de trabalho, são cantos que estão no dia a dia daquelas pessoas na condição de escravidão, em situações de trabalho, mas também em situações religiosas, em situações assim de funerais, em festas. É uma coisa cultural, né? Que abrange tudo. Então, a ideia de gravar tudo isso é fruto do seguinte: você vai ter um pesquisador dentro dessa região, um antropólogo dentro dessa região, que ele vai documentar tudo isso que era cantado ali. E aí, isso vai ser trazido para Clementina de Jesus, e aí ela vai ter interesse em gravar isso, em tornar isso música. Né? Tentar mostrar como que aquilo ali era no dia a dia. Uma análise sociológica legal, né? Da cultura. É isso. Esse álbum, sem dúvida, é uma forma de você eternizar uma linguagem oral. Material, né? Transformar em material. Porque, assim, verdade seja dita, nos anos 80, 1980, você já perdeu muita coisa. Então, imagina... Você tá longe. Imagina uma cultura oral que, com o passar do tempo, vai se mantendo oral. Ela vai ter alguns dos seus traços se perdendo, alguns dos seus traços ali sendo modificados, deformados de alguma forma. E a influência contínua, né? Justamente. Então, assim, o contexto vai mudando, pessoas, né, vão falecendo no meio do caminho, aquilo ali não vai sendo passado, vai sendo passado de uma maneira diferente, a memória vai ficando mais fraca. Então, a ideia aqui foi literalmente essa: não, vamos documentar uma tradição oral, um passado do Brasil, né, não só dessa região de Minas, mas um passado do Brasil, uma sociedade construída a partir da mão de obra escrava. Então, principalmente ali referências à matriz banto. A gente tem ao longo dos cantos, e o canto 1 não é diferente disso, a gente tem alguns termozinhos que a gente vai precisar dar uma pesquisada, a gente não vai entender, mas são referências à matriz banto. Então, você tem palavras usadas no dia a dia, você tem referências a figuras espirituais e tudo mais. E aí a ideia é literalmente essa: a Clementina de Jesus, ela trouxe esse olhar para mostrar um pouco da cultura do Brasil, um pouco da cultura escrava, e eternizar isso através da música. Muito legal, né, a proposta. Não, isso daqui é espetacular. Assim, realmente é como você falou, assim, quando você documenta isso, quando você materializa isso, é algo grandioso, porque você consegue captar uma parte da história que facilmente poderia se perder. Eu lembro das coisas que caem muito, muito, muito no Enem, né? Sobre aquela coisa do patrimônio imaterial. Então, a gente conseguiu justamente mudar isso aí para manter a memória. A ideia é essa, é algo de origem imaterial, mas que essa materialidade foi capaz de trazer pra gente uma lembrança e um conhecimento desse passado, né? Agora, a gente tá na obra 6, né? E 2 obras atrás, a gente tá falando dos 3 pilares componentes do brasileiro, e agora estamos falando de um deles, né? Isso, especificamente aqui agora de um. Já dá pra ver aí há um fio matriz integrada. É isso, perfeito. Então, vamos pra próxima obra. A gente vai continuar falando desses 3 pilares e de muitas outras coisas, né, Alisson? É isso aí. Então, obrigada. Valeu, que eu agradeço. Tchau, tchau, pessoal.